Já percebeu que as pessoas mais fortes que você conhece não são aquelas que nunca caíram, são justamente as que mais levaram tombos da vida e transformaram cada um desses tombos em algo inacreditavelmente poderoso. Maquiavel sacou isso há 500 anos, e o que eu vou te revelar agora vai mudar completamente a forma como você encara seus próprios desafios. Porque essa dor que você sente agora, esse problema que parece te destruir, não é seu inimigo. É exatamente o que você precisava para finalmente acordar. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo da luta. Fazem de tudo para evitar provações, constroem muros, criam distrações, mentem para si mesmas. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas ficam fracas, não porque sofreram menos, mas porque desperdiçaram todo o potencial transformador que a luta carrega. E aí vem a verdade brutal que ninguém te conta. A dor é a única coisa que realmente te força a mudar. O prazer te mantém acomodado, o conforto te mantém dormindo, mas a dor te acorda com um tapa na cara. Maquiavel não era um teórico de poltrona. Ele foi torturado, exilado, traído por pessoas que ele considerava aliadas. Perdeu tudo: poder, posição, respeito. Em 1513, quando uma família tradicional influente voltou ao poder no Rio de Janeiro, Maquiavel foi preso, torturado com astrapado. Uma técnica brutal onde seus braços eram amarrados atrás das costas e ele era suspenso por cordas. Cada puxada deslocava seus ombros. A dor era insuportável. Ele gritou, sangrou, implorou. E sabe o que ele fez depois de ser solto? Não ficou chorando pelos cantos. Não passou o resto da vida reclamando da injustiça. Ele se trancou numa propriedade rural miserável e escreveu A Arte da Guerra, uma obra que, 500 anos depois, ainda ensina sobre poder. Essa é a diferença entre quem usa a luta e quem é usado por ela. Maquiavel transformou tortura em tratado, humilhação em legado, impotência em influência eterna. E foi exatamente nesse fundo do poço que ele teve a revelação mais importante da vida dele. Ele percebeu que a natureza humana só se revela de verdade na adversidade. Quando está tudo bem, qualquer um mantém a máscara. Mas quando a dor vem, você descobre quem você realmente é. E mais importante, você descobre do que é capaz. Maquiavel descobriu que era capaz de transformar a maior derrota da vida dele na maior vitória intelectual da história humana. Agora vem a parte que vai incomodar muita gente. Você provavelmente está sofrendo agora por alguma coisa. Pode ser uma traição, uma perda, um fracasso. E você sente como se isso te quebrasse, como se você fosse vítima de circunstâncias injustas. E eu vou te falar uma verdade que dói. Enquanto você se enxergar como vítima da sua luta, você está desperdiçando a maior oportunidade de transformação que já teve. Deixa eu te dar um exemplo brutal. Conhece gente que passou por traumas terríveis e ficou presa neles por décadas? Eu conheço. Conhece gente que passou pelos mesmos traumas e usou isso como combustível para se tornar absolutamente implacável na reconstrução da própria vida? Eu também conheço. Qual a diferença entre esses dois grupos? Não é a intensidade da dor, é a interpretação que deram para ela. O primeiro grupo transformou a dor em identidade, viraram eternos sofredores. Suas histórias de dor viraram desculpas permanentes para não agir. Toda conversa, toda decisão, toda oportunidade perdida tem a mesma justificativa. Eu sofri demais, eu não consigo. E sabe o que Maquiavel diria para essas pessoas? Que elas escolheram a impotência, porque sim, é uma escolha inconsciente, talvez, mas ainda assim uma escolha. Vou te dar um exemplo histórico brutal. Getúlio Vargas foi deposto do poder, perdeu o governo,
Poderia ter ficado lá apodrecendo em autopiedade, mas ele voltou, candidato, e foi eleito. Perdeu de novo, com pressões e tentativas de golpe. Perdeu, mas morreu no poder. E isso é maquiavélico. A tentativa, mesmo falhando, é superior à resignação. Compare com alguém que foi traído uma vez e passa 20 anos repetindo a história. Essa pessoa não tem problema de sofrimento. Tem problema de escolha. Escolheu fazer do trauma uma casa permanente ao invés de uma escola temporária. O segundo grupo fez algo radicalmente diferente. Eles olharam para a dor e perguntaram: o que isso me ensina? O que posso extrair disso? Como posso usar essa dor como forja para me transformar em alguém mais forte, mais sábio, mais estratégico? E essa diferença de perspectiva muda absolutamente tudo. Maquiavel chamava isso de ginga, não virtude no sentido moral que você conhece. Ginga é capacidade de ação. É a habilidade de transformar a adversidade em vantagem. É olhar para o caos e encontrar oportunidade. É sentir a dor e decidir que ela vai te reconstruir, não te destruir. E aqui está o ponto crucial que vai separar você de 99% das pessoas que vão assistir isso. Sofrimento sem ação é apenas autopiedade. Dor sem transformação é só masoquismo emocional. Se você sente, mas não age, não aprende, não muda, você está desperdiçando o único presente real que a adversidade te dá. Vou te contar algo que Maquiavel observou sobre os grandes líderes que ele estudou. Todos eles, sem exceção, enfrentaram derrotas brutais antes de chegarem ao poder. Não pequenas derrotas. Derrotas que destruíram pessoas comuns. E sabe por que eles venceram depois? Porque usaram essas derrotas como escola. Cada traição ensinou sobre lealdade, cada fracasso ensinou sobre estratégia, cada humilhação ensinou sobre orgulho falso que precisava morrer. Lampião, um dos personagens que Maquiavel admiraria, perdeu tudo diversas vezes, viu seu bando ser dizimado. Em semanas, passou de cangaceiro temido a fugitivo caçado. Poderia ter se entregado ao desespero, mas ele lutou, manipulou, negociou, sobreviveu anos além do que qualquer um esperava. E mesmo quando finalmente caiu, ensinou uma lição brutal sobre poder. Nunca desista enquanto ainda respira. Mas calma, porque tem um detalhe aqui que muda completamente o jogo. Não se trata de romantizar o sofrimento. Não é sobre buscar dor ou achar que sofrer te faz especial. Isso é besteira de rede social. O sofrimento não te faz especial. Todo mundo sofre. A diferença está em quem usa e quem é usado pelo sofrimento. Deixa eu ser mais específico. Quando algo ruim acontece com você, seu cérebro primitivo entra em modo de sobrevivência. Você sente raiva, medo, tristeza. Isso é natural. Mas aqui está o teste. Você vai ficar preso nessas emoções reativas ou vai processar elas estrategicamente? Vai deixar que a raiva controle suas ações ou vai usar a energia dessa raiva como combustível para reconstruir? Maquiavel sabia que as emoções são inevitáveis, mas as ações baseadas nelas são escolhas. Você não controla sentir dor, mas controla absolutamente o que faz com ela. E é essa escolha que define se você vai ser forjado pelo sofrimento ou destruído por ele. Já se sentiu como Davi encarando Golias? Pequeno, vulnerável, diante de um gigante aparentemente invencível? Maquiavel, o mestre da estratégia e da sobrevivência, sabia que a vida é uma constante batalha. E a dor, acredite, é a sua maior arma secreta. Não fuja dela, abrace-a. Transforme cada cicatriz em um troféu, cada lágrima em combustível para sua ascensão. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e poder, porque a dor não é o fim. É apenas o começo.
Agora vem a revelação que poucos entendem. A luta expõe suas fraquezas, e isso é brutalmente desconfortável, porque ninguém gosta de encarar suas próprias fragilidades. A maioria prefere culpar o mundo, as circunstâncias, outras pessoas, qualquer coisa para não olhar no espelho e admitir: eu falhei porque tinha pontos cegos. Eu sofri porque não estava preparado. Eu fui manipulado porque era ingênuo. Mas aqui está a mágica. Quando você tem coragem de encarar essas fraquezas expostas pela provação, você ganha o mapa para a sua própria transformação. Cada falha te mostra onde precisa melhorar. Cada dor te mostra o que precisa endurecer. Cada perda te mostra o que você valorizava por razões erradas. Vou te dar 3 categorias brutais de desafios e como extrair poder de cada uma. Primeira categoria: desafio por ingenuidade. Você confiou em alguém que não merecia. Foi traído, manipulado, usado. A dor é real, mas a lição é ouro. Você precisa desenvolver melhores filtros para pessoas. Precisa entender que nem todo mundo merece sua confiança. Precisa aprender a ler sinais, testar lealdades, proteger sua ginga. Maquiavel dizia: é melhor ser temido que amado, se não puder ser ambos. Por quê? Porque amor pode ser fingido, mas medo é honesto. E se você foi traído, provavelmente deu poder demais a quem fingiu amar você. Segunda categoria: desafio por incompetência. Você fracassou num projeto, perdeu uma oportunidade. Não estava preparado. A tentação é culpar azar, timing ruim, outras pessoas. Mas a verdade é, você não era bom o suficiente. Ainda. E essa humilhação pode te destruir ou te reconstruir. Se você admitir a incompetência, ganha um roteiro claro. Desenvolva as habilidades que faltaram. Estude o que não sabia. Pratique o que não dominava. Na próxima vez, você não vai falhar pela mesma razão. Você vai falhar por uma razão diferente e aprender com essa também. Terceira categoria: desafio por circunstância. Doença, acidente, perda de alguém. Coisas que você não controlava. Aqui a lição não é sobre o que você fez errado, é sobre o que você controla agora. Maquiavel era obcecado com a diferença entre o que está em seu poder e o que não está. Você não controlava a circunstância, mas controla 100% da sua resposta. E sua resposta vai definir se essa tragédia te paralisa ou te catalisa para viver diferente. E isso me leva à parte mais importante disso tudo. Maquiavel entendia que o poder real não vem de nunca cair. Vem de saber se reerguer melhor do que era antes. Qualquer idiota pode ter sucesso quando está tudo fácil. Mas transformar derrota em vitória, dor em poder, fragilidade em força, isso é arte. A arte da ginga. Pensa comigo. Quantas vezes você já viu alguém ficar completamente perdido quando as coisas saem do script? Quando a vida não vai do jeito planejado, a pessoa desmorona. Por quê? Porque construiu tudo sobre areia, sobre ilusão de controle, sobre a fantasia de que pode evitar provações para sempre. E quando a realidade bate, essa pessoa não tem estrutura interna para aguentar. Mas quem foi forjado pela dor? Quem já visitou o fundo do poço e escalou de volta? Essa pessoa tem algo que dinheiro não compra e faculdade não ensina: resiliência estratégica. Ela sabe que pode sobreviver ao pior porque já sobreviveu. Ela sabe que pode se reconstruir porque já fez isso antes. E esse conhecimento visceral te dá um tipo de confiança que assusta as pessoas fracas. Aqui está algo que vai soar controverso. Você deveria ser grato pelo seu desafio. Não no sentido piegas de achar lindo, mas no sentido estratégico de reconhecer o valor dele.
Porque aquela dor que quase te quebrou também te mostrou exatamente o que precisa consertar na sua vida. Aquela traição te ensinou a ler pessoas melhor. Aquele fracasso te mostrou onde sua estratégia estava furada. Aquela perda te forçou a questionar o que realmente importa. Maquiavel diria: a fortuna, a sorte, é como um rio violento. Quando vem a enchente, quem não construiu diques se afoga. Mas quem usou os tempos de calmaria para fortificar suas defesas internas? Esse não só sobrevive à enchente, como aprende com ela e fica mais forte para a próxima. E olha que brutal é isso. A maioria das pessoas desperdiça os períodos de luta reclamando. Gastam toda a energia na autopiedade, na raiva improdutiva, no vitimismo, e quando a tempestade passa, elas não aprenderam nada, não mudaram nada. Só esperam ansiosas para que não aconteça de novo. E quando acontece de novo, porque sempre acontece, elas ficam surpresas, como se a vida devesse ser justa, como se o desafio fosse exceção e não regra. Mas a pessoa estratégica faz diferente. Quando a luta chega, ela sofre, porque não é robô, mas enquanto sofre, observa, analisa, pergunta: por que isso aconteceu? O que eu poderia ter feito diferente? Quais padrões me trouxeram aqui? Que versão de mim precisa morrer para que uma melhor possa nascer? E aqui vem algo que vai parecer duro. Se você está no mesmo lugar, sofrendo pelas mesmas coisas há anos, o problema não é o mundo, é você. É sua recusa em aprender com a dor. É sua insistência em manter os mesmos padrões que te trouxeram ao desafio. E Maquiavel não teria piedade disso. Ele diria: você escolheu permanecer fraco. Agora, como você realmente transforma desafio em poder? Não é mágica, não é pensamento positivo. É processo brutal e honesto. Vou te dar o método que Maquiavel usou quando estava no fundo do poço. Primeiro passo: sente com a dor sem fugir dela, sem anestesiar com distrações, vícios, negação. Você senta com ela, observa ela, entende ela, porque dor que você não processa volta distorcida, volta como raiva deslocada, como depressão, como autossabotagem. Maquiavel, após ser torturado, não fingiu que estava bem. Ele escreveu cartas admitindo a humilhação, a dor, o medo, mas não ficou preso nisso. Segundo passo: extrai a lição específica. E aqui não vale lição genérica tipo: a vida é difícil, tem que ser cirúrgico. O que exatamente deu errado? Qual decisão te trouxe aqui? Que sinal você ignorou? Que fraqueza foi explorada? Maquiavel analisou friamente. Confiei em aliados políticos voláteis. Não construí base de poder independente. Fui leal demais a uma facção que me descartou quando ficou inconveniente. Essas lições específicas viraram capítulos de A Arte da Guerra. Terceiro passo: age implacavelmente sobre a lição. E isso é onde 99% falha. Porque é fácil ter insight. Difícil é mudar comportamento. É cortar pessoas que te sabotam. É destruir hábitos que te enfraquecem. É reconstruir sua vida sobre novos princípios, mesmo quando dói, mesmo quando assusta, mesmo quando todos ao redor acham que você está exagerando. Maquiavel não voltou aos mesmos círculos políticos. Ele criou algo novo, escreveu, pensou. Deixou um legado que sobreviveu séculos. Quarto passo: teste a nova versão. Você não sabe se mudou de verdade até ser testado de novo. Maquiavel teve outras chances de voltar ao jogo político, pode apostar. E ele usou cada lição aprendida, negociou de um jeito novo, confiou diferente, se protegeu de um jeito que você nem imagina. Algumas coisas deram certo, outras nem tanto. Mas uma coisa é certa: ele nunca mais caiu na mesma traição.
Nunca. E aí, meu camarada, é hora de repetir o ciclo, porque novos desafios sempre virão. E cada um deles é uma nova escola. Cada desafio, um novo professor. E se você continua aprendendo, cada versão sua fica mais difícil de derrubar. Pode ter certeza disso. Maquiavel tinha uma frase que era um tapa na cara. É melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender. Sabe por quê? Porque a ação, mesmo quando dá errado, te ensina. Já a inação só te deixa preso na mesma miséria, sem saída. E quando você está sofrendo, a inação é escolher prolongar a agonia. É como ficar parado no meio da tempestade esperando ela passar. Deixa eu te dar um exemplo prático, para você entender de uma vez por todas. Imagina que você levou uma rasteira de alguém que você considerava um camarada. Dói, né? A dor é real. E aí, você tem umas opções. Pode passar anos remoendo, contando a história para todo mundo, se fazendo de coitado. Ou pode pensar assim: essa pessoa me passou a perna porque eu não prestei atenção nos sinais, porque eu dei muito poder para quem não merecia, porque eu achava que a lealdade dos outros era mais importante que a minha própria força. O que eu preciso mudar agora? Parar de confiar em qualquer um. Desenvolver um radar para reconhecer gente falsa. Construir uma vida que não dependa da lealdade de ninguém. Entendeu a diferença? Uma escolha te deixa sempre na mão dos outros, impotente. A outra te dá o poder de nunca mais ser pego desprevenido. E isso, meu amigo, é transformação de verdade. É como aprender a pilotar um Boeing depois de ter caído de um skate. Agora vem a parte que separa os homens dos meninos. Existe uma diferença enorme entre usar o sofrimento para crescer e ficar adorando o sofrimento. Usar é estratégico. Adorar é coisa de doido. Tem gente que adora colecionar problemas, vive competindo para ver quem sofreu mais, usa a dor como se fosse uma medalha. Isso não é maquiavélico. Isso é um ego gigantesco se achando profundo. Maquiavel não ficava contando as vezes que se ferrou para tentar ganhar a simpatia dos outros. Ele tirava a lição e seguia em frente. O sofrimento dele servia para uma coisa: transformação. Não era a identidade dele. E essa é a grande sacada. Use a dor. Mas não deixe que ela te use. Deixe que ela te ensine. Mas não deixe que ela te defina. Transforme a dor em combustível, não em um monumento. Você acaba de descobrir algo que a maioria das pessoas leva a vida inteira para entender. O sofrimento não é um problema. É uma ferramenta. É a forja onde você se reconstrói, mais forte do que nunca. Se essa verdade te pegou de jeito, se te incomodou porque mostrou como você tem deixado a dor te dominar, então o Super Tanks aí embaixo não é só uma ajuda. É você dizendo: caiu a ficha. Quero mais verdades que doem. Quero conteúdo que me force a crescer. Não que me deixe na mesma, porque poucos canais têm coragem de falar sobre o poder de verdade, sobre usar o sofrimento como estratégia, sobre parar de ser coitado e virar o dono da sua história. E quando você clica naquele coração dourado, você está bancando algo raro, honestidade pura sobre a alma humana e o poder pessoal, sem enrolação, sem mentirinhas para boi dormir. Só estratégia para quem cansa de sofrer e quer transformar a dor em vitória. E para fechar com chave de ouro, grava isso na sua cabeça. Você não é o que acontece com você. Você é o que você faz com o que acontece com você. Toda pessoa poderosa que você admira já passou por poucas e boas. A diferença entre elas e o resto do mundo não é a quantidade de sofrimento, é o que elas fizeram com esse sofrimento. A pessoa comum sofre e para, sofre e reclama, sofre e espera que alguém resolva. A pessoa que joga para ganhar sofre
e pergunta: como é que eu uso isso a meu favor? A cada golpe ela se adapta. A cada perda ela se reinventa. A cada traição ela aprende. E no final ela vira algo muito mais perigoso do que era antes. Porque agora ela tem experiência. Tem cicatrizes que são um mapa. Tem uma sabedoria que foi comprada a preço de sangue. Vou te propor um teste brutal. Pensa na última vez que você sofreu de verdade e agora responde: você ainda está sofrendo com aquilo ou tirou alguma coisa de bom? Se ainda está preso, você está fazendo tudo errado. Se tirou algo de bom, o que mudou em você? Porque se não mudou nada, você não aprendeu a lição. Você só sobreviveu. E sobreviver não basta quando você pode vencer. E aqui vai mais uma diferença crucial. A força que você mostra e a força que você tem. Tem gente que parece forte, parece que superou tudo, mas por dentro ainda está sangrando pela mesma ferida, só aprendeu a disfarçar. Isso não é transformação, é teatro. A força de verdade não precisa de plateia, não precisa provar nada para ninguém. Ela simplesmente aparece na forma como você age, como você escolhe, como você reage. Maquiavel recebeu ofertas depois do exílio para voltar para o poder, mas com uma condição: ele tinha que se humilhar, tinha que pedir desculpas publicamente, tinha que admitir que estava errado. E sabe o que ele fez? Mandou todo mundo pastarde. Porque a força de verdade não é voltar de qualquer jeito. É saber que o seu valor não depende do que os outros pensam de você. Ele preferiu morrer pobre, mas de cabeça erguida, do que rico, mas de joelhos. E isso nos leva a mais uma lição que dói. Às vezes, o sofrimento não te transforma em quem você quer ser, te transforma em quem você precisa ser, e nem sempre é legal. Maquiavel não virou um coach motivacional depois de apanhar. Ele ficou mais cínico, mais realista, mais esperto. E foi isso que fez com que ele enxergasse o poder como ele é, sem as fantasias que enganam a maioria. Maquiavel sabia que a vida não é justa, que gente boa se ferra, que esforço não garante sucesso. E, em vez de ficar chorando, ele foi estudar como as coisas funcionam de verdade, como o poder de verdade funciona, como a transformação acontece. E a resposta sempre o levava para o mesmo lugar, através da luta, da superação, do desafio transformado em estratégia. Então a escolha é sua. Você pode continuar achando que o seu sofrimento é uma injustiça, que é culpa do mundo, que você é um coitado. E se escolher isso, vai continuar sem saída. Porque coitado não tem poder. Coitado só tem desculpa. Ou você pode fazer algo inacreditável. Pode olhar para cada dor como uma informação, para cada fracasso como um currículo, para cada perda como a chance de se livrar do que não te serve, para cada traição como uma faxina na sua vida, para cada crise como a chance de recomeçar mais forte do que antes. E se escolher isso, você se torna alguém que não pode ser destruído, porque já foi destruído e se reconstruiu. E sabe que pode fazer isso quantas vezes forem necessárias. Maquiavel dizia que as pessoas mudam de ideia facilmente, mas a natureza humana não muda. Sabe o que isso quer dizer? Que as coisas vão continuar mudando, que mais desafios virão, que mais sofrimento vai aparecer, e você não tem controle sobre isso, mas você controla em quem você se transforma por causa disso. O segredo está em controlar se você vai usar cada golpe da vida como uma desculpa patética, ou como uma escola inestimável, como o fim da linha, ou como o começo de uma jornada épica. E aqui está a verdade nua e crua, que vai soar como um soco no estômago para muita gente. Ninguém que teve uma vida facilzinha se tornou verdadeiramente forte. A força nasce da resistência. A sabedoria floresce dos erros cometidos.
O poder emerge da reconstrução. Todas as qualidades que você admira nas pessoas mais formidáveis foram forjadas a fogo e sangue na dor. Não apesar da dor, mas precisamente por causa dela. Então, da próxima vez que a vida te derrubar, e acredite, ela vai te derrubar, porque sempre derruba todo mundo. Lembre-se disso. Você está sendo forjado, lapidado, transformado em algo muito maior. E a grande questão não é se você vai sofrer. A questão crucial é se você vai ser um espectador passivo do seu sofrimento ou o protagonista ativo da sua própria transformação. Maquiavel, o mestre da ginga e da estratégia, escolheu ser protagonista, no exílio, torturado, desprezado pela elite do Rio de Janeiro. Ele escreveu os textos que atravessaram 5 séculos e ainda nos ensinam sobre o poder. Ele transformou sua queda brutal em um legado imortal, sua dor lancinante em sabedoria pura, sua impotência momentânea em estratégia eterna. E quando ele se foi, em 1527, aos 58 anos, ele não morreu como uma vítima covarde. Morreu como um mestre incomparável, porque usou cada sofrimento como um degrau e não como uma sepultura, porque entendeu que o verdadeiro poder não reside em evitar a dor, mas em dominá-la completamente. E você? Você é do time coitadinho que se afoga no sofrimento? Ou do time que usa o sofrimento como combustível foguete para alcançar as estrelas? Porque Maquiavel estava certíssimo. Quem foge da dor se torna fraco e vulnerável. Quem usa a dor se torna poderoso e indestrutível. Comenta aí, qual você escolhe ser? E não me venha com meias palavras. O poder não aceita indecisos.